Você há de convir comigo que o sorriso genuíno é uma coisa da hora. É excelente, é maravilhoso tanto para você que sorri para outra pessoa, quanto a outra pessoa sorrir para você. Na maioria das vezes são sorrisos artificiais. É claro que eu não estou generalizando. É claro que existe pessoas em lojas, na sociedade, no comércio, enfim, que realmente estão sorrindo, estão sendo autênticas, elas estão bem com elas mesmas. E aí o sorriso é verdadeiro. Por outro lado, essas mesmas pessoas têm momentos que elas não vão estar sorrindo, que elas vão estar expressando realmente o que elas sentem. Isso de acordo com aquilo que ela está presenciando, de acordo com a circunstância. Elas não estão bem com elas mesmas, entretanto, há uma necessidade de agradar a plateia, como nas lojas, por exemplo, elas precisam agradar os clientes. É uma norma da empresa ou do comércio que você tem que se apresentar sempre sorrindo. Só que essa pessoa que está lá fazendo esse papel de sorriso, ela não está bem interiormente. Ela forja aquele sorriso para poder agradar os clientes. E assim é na sociedade, na vida cotidiana da grande maioria das pessoas. E não só no comércio ou na sociedade, mas na vida individual, na vida familiar de cada um, com os filhos, com os parceiros amorosos, com exceção da paixão, porque a paixão é uma química, uma droga que induz o cérebro a acreditar que está tudo bem, que tudo é maravilhoso e que nada no outro é imperfeito. Naturalmente a pessoa emite aquela alegria. Isso vai acabar no futuro, porque ela está sendo possuída por aquela paixão. A expressão autêntica, autêntica e harmoniosa, é a qual necessita muito na nossa vida social, na nossa vida familiar, porque a gente anda preso no passado, amarrado pelo rancor, seguro pelo ódio, pelo ressentimento. E por conta desse ressentimento é que a maioria de nós, a gente anda ressentida com a sociedade no modo geral. Logo, para ela ter a aprovação, que ela necessita dessa aprovação, para poder ter facilidade naquilo que ela necessita adquirir. Uma vez que você não se aprove, é claro que você vai sair por aí sendo artificial para poder receber a aprovação das pessoas. Então, o sorriso maravilhoso, o sorriso genuíno é aquele sorriso o qual é espontâneo, que sai de dentro, que sai com aquela alegria, com aquela vontade mesmo. Você expressa algo interior seu verdadeiro. Agora, a maioria de nós, a maioria da sociedade, ela emite algo falso, algo artificial. Ela não está realmente bem por dentro dela, mas por conta dela necessitar da aprovação do outro, ela emite aquela falsidade, aquela mentira que está tudo bem. Isso é prejudicial porque ela acaba fingindo, ela acaba enganando ela mesma. A outra pessoa, é claro, é evidente que ela não engana. As pessoas detectam aquele sorriso artificial. Então, gente, eu sempre bato aqui nos meus vídeos a questão da gente fingir para agradar as pessoas. Quando a gente não está bem, eu, por exemplo, quando não estou bem, interiormente, quando eu estou injuriado, principalmente com o meu mundo, com os meus sentimentos, quando eu estou injuriado, eu emito aquilo, eu procuro emitir aquilo que eu estou sentindo mesmo. É uma cara feia, não é para agradar ninguém, não estou afim de agradar ninguém. E quem quiser que me aceitar do jeito que eu estou bem, se não me aceitar também, tudo bem. Não é porque eu estou com raiva do mundo, na verdade eu estou com raiva do meu próprio mundo. Né? E é isso que as pessoas, a maioria das pessoas não entendem. Elas estão com raiva do seu próprio mundo, mas por conta disso, por conta de querer a aprovação das outras pessoas, ela emite aquele sorriso, aquela falsidade, né? Aquele sorriso artificial. E é emitir aquilo que eu realmente estou sentindo. Se uma pessoa está rindo artificialmente para mim, eu logo emito
a minha indignação, o meu nojo verdadeiro, genuíno diante daquela questão. Eu não procuro não fingir. Então eu pratico bastante ser verdadeiro nessa questão. É o que a maioria das pessoas não são. Elas vivem enganando elas mesmas para poder agradar a plateia, para poder agradar as pessoas, e por conta disso vai dizendo sim, sim para tudo que vem diante dela. Até esse sorriso fingido é um modo de dizer sim, né, para algo que você não está a fim de dizer. Ou seja, você não está a fim de sorrir, mas você força um sorriso para não desagradar a outra pessoa. Mas o sorriso genuíno é algo maravilhoso, é algo gostoso, é um alimento que nutre a nossa alma, né, que nutre o nosso ser, que o nosso espírito se sente grato por estar naquele estado. E nem sempre a gente está nesse estado. E quando a gente não está nesse estado, o certo, né, o que deveria ser certo, a gente emitir, expressar como a gente realmente está. Aí você está sendo verdadeiro consigo mesmo, principalmente. Você está desagradando você mesmo para não desagradar o outro. Então você está sendo infiel contra você mesmo, porque você precisa da aprovação do outro. Uma vez que você não se aprova, então emite aquilo que realmente você sente. Lute para emitir aquilo que realmente você sente. É claro que eu não estou falando aqui de agressividade, de maltratar as pessoas, nada disso. Mas ser um pouco mais sincero, mais assertivo. Agora, não adianta nada você estar fingindo para a sociedade, fingindo para as pessoas, fingindo para você mesmo que está tudo bem, mas no seu íntimo está aí guardado as mágoas, os rancores, os ressentimentos. É necessário que você elimine isso, que você se trate disso. E é possível. Na Bíblia, Jesus diz que você deve perdoar. Perdoar as pessoas, perdoar você mesmo, enfim, você precisa eliminar tudo isso e não voltar mais a acreditar que o homem é perfeito, que o homem vai te salvar de alguma coisa. O grande erro das pessoas é querer agradar as pessoas. Agora, se você não está nem um pouco preocupado em querer agradar aos outros e sim agradar a você mesmo, você vai emitir o seu estado natural. É claro que aquele sorriso espontâneo, aquele sorriso genuíno é algo maravilhoso, é intenso, mas não é eterno. Isso às vezes ela está sentindo até nojo, repulsa de certo comportamento, mas ela, para não desagradar a outra pessoa, ela sorri diante de algo que internamente dela está sendo enojado. E o certo, eu sugiro para o seu próprio bem, para a sua própria saúde mental e saúde física, que você emita realmente o que você está sentindo. Se existe um comportamento diante de você, o qual você não está aprovando, você deve emitir e expressar o que você realmente está sentindo. Não digo isso, você se manifestar verbalmente, se manifestar agressivamente, mas sim se manifestar com o sentimento que você tem, que está lá dentro de você, com aquele sentimento de nojo, de repulsa, de uma cara amarrada, porque aí a pessoa que está ali fingindo ser aquilo que ela não é, ela vai logo se comportar, né, de acordo com a maneira como você se expressa. Porque se você ri, você está compactuando com aquela palhaçada. E uma vez você compactuando com aquela palhaçada, aquele indivíduo, aquele palhaço, né, entende que tudo é uma palhaçada, que tudo pode, que tudo é lícito, que tudo é permitido. E aí é onde você acaba se prejudicando, porque ela entende que o caminho está aberto, ou seja, ela percebe que aquele local ali é um lixo mesmo, então ela pode vomitar e jogar aquele lixo dela ali. Agora, se você se comporta genuinamente, você é uma pessoa autêntica diante daquela situação, aquele lixo, aquela palhaçada, logo aquela pessoa já entende que existe ali uma barreira, existe um limite. Não vamos buscar a aprovação das pessoas, não.
Quem tem que se aprovar é você mesmo. Se você não se aprova, você está dando liberdade para as pessoas cagarem e mijar na sua intimidade. Uma vez que você dá intimidade para as pessoas, e não importa quem seja, não importa a classe social que as pessoas sejam, se você está desaprovando aquele comportamento, aquela atitude, você logo tem que se posicionar, confrontar aquilo lá. Você não deve afrontar ninguém, não pode ser tolo de querer afrontar os outros. Respeite aquele comportamento, mas, por outro lado, saia de perto disso. Mostre a sua desaprovação diante daquele comportamento. Só assim você vai colocar aquela pessoa no lugar dela. Ou ela endireita, ou ela vai se entortar cada vez mais. Agora, se você dá essa liberdade para ela, se você permite, se você concorda que aquele comportamento tanto faz ou tanto fez, você está abrindo caminho para o mal, para o desequilibrado. Você está dando espaço para as pessoas tortas continuar entortando o mundo, entortando a vida dos outros. A gente recebeu essa energia que a gente deve rir diante da própria tragédia. Ela não expressa o que ela sente diante daquilo. Às vezes, só porque uma pessoa tem uma aparência bonita, tem um status social elevado, ela ri daquela piadinha sem graça. Ou às vezes porque é um parente ou alguém que você gosta. Às vezes sua esposa, seu marido, seu filho faz aquela piadinha, aquele comportamentinho lá, snob, aí você ri. Não precisa censurar, não precisa maltratar, não precisa falar nada. Basta você expressar o que você está sentindo. É uma busca incessante para a pessoa ser popular, porque é entendido, é consagrado já que quanto mais popular você é, mais você se beneficia. Só que as pessoas esquecem do seu bem-estar. Elas só pensam na popularidade. E por conta dessa busca incessante de popularidade, ela finge ser o que não é, ou seja, ela vive sorrindo a ponto de querer agradar todo mundo, se esgotando, adoecendo. Ela só está bem ali diante da sociedade, diante da aparência, mas nos bastidores é uma pessoa estressada, onde maltrata o seu próximo 24 horas, anda ansiosa, chutando o balde, o pau da barraca, ofendendo, magoando quem está ali dentro de casa junto com ela e se consumindo em vícios, desde drogas até alimentação excessiva e artificial. A maioria de nós vem de lares disfuncionais. Não importa o status que a pessoa tá, não importa o currículo, não importa o trabalho que ela esteja, não importa a situação social dela, a situação financeira, a aparência, mas muitas pessoas são desequilibradas com seus comportamentos. O grande erro da maioria das pessoas é que quando ela está diante de uma palhaçada, de um comportamento disfuncional, ela quer logo corrigir a outra pessoa. E aí é onde que ela erra e grande, porque daí ela se torna uma pessoa pior do que aquela que ela está corrigindo. Ela quer censurar e aí ela se acha a dona da verdade. Em vez dela cuidar dos comportamentos dela, e logo ela acaba se comportando pior do que o outro. Então a melhor forma de você corrigir comportamentos alheios, o qual você não está aprovando, é você ficando quieto, calado, embora você possa estar sentindo raiva, estresse, nojo, repulsa, mas você deve se posicionar e emitir a sua indignação de uma forma silenciosa, serena, porque só assim a pessoa vai entender a mensagem. Se você logo for querer corrigir, colocar a sua opinião, colocar aquilo que você pensa, principalmente quando você é agressivo, quando você fica apontando, censurando, julgando, não consegue nem prestar atenção no que está acontecendo, já se enraivece logo de início, já se estressa e já coloca tudo para fora. Então você está sendo pior do que aquela pessoa. Querer corrigir os outros verbalmente, agressivamente, ou seja lá qual for o comportamento que seja disfuncional, você está se tornando uma pessoa igualzinha a ela. Mesma coisa que ela. Só você não está enxergando. A única coisa que você está enxergando é que aquela pessoa está te incomodando. Entre pais e filhos. Às vezes o pai vê o comportamento daquele filho, o qual ele não está de acordo,
em vez dele expressar de uma forma serena, principalmente, que deve ser, é necessário que exista uma indignação. É claro que existe uma indignação, mas essa indignação deve ser expressa com seriedade, com serenidade, com silêncio, com expressão facial genuína. E não ficar sorrindo, assim como eu vejo muitos pais, mães principalmente, que quando o filho dela está ali se comportando disfuncionalmente, e às vezes tem outros amigos que ajudam a enterrar mais ainda a sua vida, enterrar o seu filho, dizendo que bonitinho, que legalzinho, alimentando mais aquele comportamento daquela criança. Às vezes a própria mãe, que legalzinho, que bonitinho, que gracinha, e fica com aquela pomposidade, com aquele comportamento pomposo, com aquele mimimi, com aquele blá 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 em cima da criança, alimentando mais aquela disfuncionalidade da criança, porque ela acha natural, é normal para ela se comportar como besta, como trouxa, como tolo, quando não aos berros, aos gritos, às ofensas, o julgamento, a difamação, a opressão, o sermão. Ela entende que isso é natural. E aí essa criança cresce com essa energia negativa, com esse comportamento disfuncional, o qual ela também vai aprovar o comportamento dos filhos futuros, da geração futura dela. Se você quer corrigir alguém, corrija você em primeiro lugar. Corrija você em primeiro lugar. Eu sei que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, porque isso está enraizado no seu íntimo, no seu profundo ser. Você é a própria disfuncionalidade. O seu comportamento é o próprio disfuncional. E aí precisa ter um outro sentimento interno mais profundo que interfira nos seus próprios comportamentos. Que esse ser está aí dentro de você, que você precisa acionar ele, porque se você deixar esse seu próprio comportamento, vai te levar à ruína. Então, como agir diante dessa disfuncionalidade? Agir de forma serena, mas expressando a sua indignação, a sua desaprovação daquele comportamento esdrúxulo. Não agir com agressividade, com falácias, com falatório. O seu estado precisa estar sereno, mas a sua expressão facial precisa estar emitindo a indignação, precisa estar emitindo a desaprovação daquele comportamento. Só assim a pessoa vai conseguir entender. Só assim ela vai perceber o limite daquela palhaçada. Só assim ela vai limitar aquela palhaçada. E não agir de outra forma, agir disfuncionalmente também como ela. Você apenas está alimentando. Além de alimentando, você está aprovando aquele comportamento. Você está passando a mensagem para ela que está tudo bem, que é normal aquele comportamento. Você está compactuando com aquela palhaçada.